Então abra sua Bíblia, já que nós estamos no tempo da nossa adoração, Amós, capítulo 9. Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu estou um pouco afônica. Esses dias cantando e pregando e a voz, até fiquei ali embaixo, falei assim, não vou subir porque eu sei que eu já vou me extravasar, chega no final não vai ter voz nenhuma. Eu preciso estar aqui bem no domingo, mas nós vamos seguir aqui ministrando. Você está comigo aqui hoje? Está pronto para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para o teu coração? Amém? Então, Amós, capítulo 9, do versículo 11, diz o seguinte: E naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas. Então, tem uma versão que eu queria ler para você, que é da mensagem, versão a mensagem. Olha bem o que diz lá na mensagem, na versão, eu gosto muito dela também. Ele diz assim, olha, eu vou consertar os buracos no telhado e vou substituir as janelas quebradas, enfim, reformá-la, para que fique como nova. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar e tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênção. Poderoso também, né? Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. E queremos entregar ao coração dos teus servos o que o Senhor tem para nós. Por isso, usa-nos, Senhor, conforme a sua vontade. E faça seu milagre. Nós estamos vivendo o tempo do sobrenatural. Estamos nessa campanha de 7 dias de jejum, louvor e adoração e oração diante da sua presença. Por isso nós queremos receber algo aqui nesta noite, algo que venha do trono da sua graça, para que nós possamos conseguir conquistar e continuar, Senhor, vendo todos os propósitos do Senhor nesses 7 dias, porque o mês de janeiro não vai terminar, porque enquanto nós não vemos a ação poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Assim eu profetizo e oro em o nome do Senhor Jesus, digam amém. Eu quero que você entenda um pouquinho essa mensagem, eu vou te passar o contexto disso, para que você entenda em que época que foi essa palavra ministrada. Queridos, Amós fazia parte de um ramo de criação de ovelhas. Ele criava ovelhas de animais lá em Judá, no Reino Sul. Então, ele não pertencia a nenhuma comunidade, nenhuma das comunidades dos profetas que viviam e oravam juntos. Ele era um homem muito comum, ele era ciente do que acontecia além das fronteiras em Israel, mas não se intrometeu até que Deus o envia para o norte para que ele entregue uma mensagem. Nesse período, era um período em que os profetas, olha só, eram contratados para trazer uma palavra que eles queriam ouvir. Veja bem, olha a situação. Será que é diferente nos nossos dias hoje? Né? A gente vê pessoas recebendo dinheiro para profetizar aquilo que você quer ouvir. E também naquele tempo havia uma crise espiritual muito séria naquele tempo. Então, a mensagem aqui de Amós era para os inimigos estrangeiros de Israel, que temporariamente estava completamente enfraquecido. A economia nacional estava em alta. Então, nesse tempo aqui de Amós, os mais capazes e com boas relações, que eram muito ricos, aquele povo, eles contratavam, olha só, advogados para fraudar pequenos fazendeiros e adquirir suas terras. Eles construíam mansões naquela época e viviam também fazendo festas. Os ricos tornaram-se tão ricos, gente, enquanto as pessoas comuns se tornavam escravas e trabalhadoras e exploradas por esses ricos, dentro de Israel. Veja bem como que estava a situação do povo de Israel. Os ricos davam glória a Deus
ok? Gastando sem limites nos santuários para agradecer a Deus, mas eles também tinham um hábito de adorar outros deuses. Olha como que estava a situação de Israel quando Deus fala que vai levantar a tenda caída de Davi. Veja bem as ações que nós aprendemos através desta palavra. Então, Amós, ele vem para avisar de que Deus iria esfacelar o país por causa da injustiça social que estava sendo promovida naquele lugar. Então vem Amós diante do rei Uzias, e Uzias, ele era o rei que governava naquele tempo. E Uzias, ele era até comprometido com Deus, mas como ele começou a enriquecer ilicitamente, ele começou a se perder. E no tempo do rei Uzias era também o tempo de Isaías. Lembra? No dia que o rei Uzias morreu, eu o quê? Vi o quê? A glória do Senhor. Você vê que o povo de Israel estava completamente perdido, e o rei Uzias, ele foi perdendo a cabeça. O sucesso foi tomando conta da cabeça dele, e ele também foi se contaminando. Então, você vê que Uzias, ele mesmo se intitulou sacerdote naquela época. Desde a época de Abraão, um rei poderia também se intitular sacerdote. Então, ele começou a entrar no templo e também começar a fazer as ações de um sacerdote. E ali a mão do Senhor pesou sobre o rei Uzias, onde ele contraiu uma lepra. E por isso, ele teve essa doença que levou ele à morte. Você vê que quando você põe as mãos naquilo que não te convém, no quesito espiritual, nossa tendência é sempre sofrer o dano. Lembre-se disso, nosso Deus, ele é imutável, ok? O nosso Deus não muda, o nosso Deus continua sendo o mesmo, e ele vai defender a sua casa, ele vai defender o seu reino. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, e o nosso Deus é que comanda essa casa aqui. Por isso, eu como sacerdotisa deste lugar, líder deste ministério, tenho que saber muito bem com quem eu estou lidando, porque além da misericórdia e graça do Senhor, ele também é fogo consumidor, e o nosso Deus, ele tem a sua prática de cumprir com a sua palavra. Então, a minha posição aqui é de trazer uma palavra para o teu coração, para que você entenda que Deus havia se cansado da atitude de Israel. Deus estava cansado nesse período das ações do povo. Veja bem, povo de Israel, o povo que adorava a Deus. Se você pode abrir aí em Amós, capítulo 5, versículo 21, veja bem, olha só, eles estavam naquele momento, olha só, adorando outros deuses. O povo de Israel, os ricos de Israel estavam explorando os pobres, e eles também estavam se desviando dos propósitos de Deus. Ou seja, eles não estavam adorando Deus com sinceridade mais. Veja a condição. Será que nós não estamos vivendo os mesmos dias atuais, gente? Pessoas dentro da igreja, mas ainda adorando outros deuses. Ah, pastora, mas eu não me prostro diante de fulano, de ciclano, de imagem e tal. Mas nós nos prostramos diante do dinheiro, nós nos prostramos diante de carro, nós nos prostramos diante de bens, nós nos prostramos às vezes diante de marido, de filhos. Colocamos, tudo que colocamos acima de Deus, gente, isso é idolatria. Tudo, Deus é em primeiro plano em nossas vidas. E veja bem, olha, gente, isso é muito sério. Se você vê Deus falando aqui, olha, eu odeio. É sério. Eu não sei como que está a sua versão aí. Vamos ver se a minha versão aqui também está dessa forma. Mas a palavra do Senhor diz, aqui na minha versão Bíblia, que é a atualizada e corrigida, diz: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Com quem que Deus está falando? Com o povo de Israel, olha aí, e ainda que me ofereçais, holocaustos e vossas ofertas de manjares, o que ele diz aí? Não me agradarei deles, nem, olha isso, gente, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Gente, é sério. Porque não ouvirei as melodias
das suas liras. Olha Deus resolvendo aqui, eu não vou ouvir a sua voz. Não adianta, você pode oferecer dízimo, você pode oferecer oferta, você pode vir levantar suas mãos, você pode acordar aqui de manhã. Veja bem a situação, porque o povo se desviou, porque o povo se rebelou, porque o povo não adorava a Deus como deveria adorar. Deus está dizendo assim, ó, aqui numa outra versão, eu odeio. É forte isso, gente, não é não? Não é forte isso? Você está aqui cantando, gente, você está aqui adorando, e Deus vem assim para minha filha, porque eu estou odiando essa tua adoração. Essa tua adoração não vai chegar. Gente, é muito sério o que nós estamos falando aqui nessa noite. Você crê no que a palavra do Senhor diz? Então, eu quero pregar hoje sobre a casa favorita de Deus. E você percebe que neste versículo, agora voltando para Amós capítulo 9, você vê Deus dizendo assim, ó, naquele dia eu levantarei a tenda caída de Davi, e consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. E eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Quem está declarando? Declara quem? O Senhor, que realizará essas coisas. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus declara, Ele cumpre. Ele cumpre. Aí você vê uma proposta de Deus aqui. Aí eu estudando sobre essa questão da tenda de Davi, a primeiro ponto que eu quero deixar para você, se você tem aí, e quero incentivar a você, traga um bloco de anotação, traga uma caneta, traga um bloco, para que você tenha essa palavra no seu coração e volte para casa, escreva no seu celular, faça alguma coisa para que essa mensagem esteja no teu coração e depois você refletir nisso. Olha só, porque Deus queria reconstruir aquela casa? Por que Deus queria reconstruir a tenda de Davi? Por que Deus não quis reconstruir o tabernáculo de Moisés, por exemplo? Por que Deus não falou, eu quero reconstruir o templo de Salomão? Hoje nós temos aqui o vislumbre na cidade de São Paulo, na Celso Garcia, o templo de Salomão. E se você for comparar, é mais ou menos o tamanho real do templo de Salomão daquela época. A ação, tudo que acontece dentro do local, a administração, a forma que eles mostram da forma de adorar. E aí eu fico perguntando assim, por que Deus quer reconstruir a tenda de Davi? Por que não falou desses templos tão grandiosos, desse tabernáculo de Moisés, que foi um marco para as nossas vidas? Sabe por quê, gente? Eu fui aprendendo sobre isso através desta palavra, porque aquela casa, a tenda de Davi, era a casa favorita de Deus. Sabe por quê? A tenda de Davi tinha ali belas memórias. Na tenda de Davi havia eventos preciosos que marcou o coração de Deus. Veja bem, eu quero levantar a tenda de Davi. E aí, se você for estudar um pouquinho, o tabernáculo de Davi era menos estrutura e mais acontecimento. E no caso, a igreja de hoje, a nossa igreja de hoje, é mais estrutura e menos acontecimento. Se você for ver a tenda de Davi, o abrigo provisório de Davi, mal se qualifica como, por exemplo, um tabernáculo. Veja bem, curioso é saber que Deus não escolheu reconstruir o tabernáculo de Moisés. E o de Moisés, gente, era o começo. Era o que começou, era o primeiro projeto ali, primitivo, o tabernáculo revelado da parte de Deus em toda a sua forma. Era o primeiro ponto que Deus talvez poderia ser, eu quero reconstruir esse primeiro lugar, porque foi ali que tudo começou. Mas de repente a gente vê que o abrigo provisório de Davi, ele não se qualifica como um tabernáculo, como comparado ao tabernáculo de Moisés ou ao templo de Salomão. O abrigo provisório, ele reunia pouco mais que uma lona estendida,
de Davi sobre varas de tenda para proteger a arca do sol. Se você for ver e estudar, era uma tenda tipo de acampamento, aquelas tendinhas bem fajutinha mesmo, gente. 4 varas, e ali era colocado a tenda de couro, porque tinha que ter para se proteger do sol, e ali ficava a presença de Deus, a arca de Deus estava ali dentro daquele lugar. Agora, de repente, Deus quer levantar de novo uma tenda de 4 varas e também uma tenda muito simples. Veja bem o ponto de vista de Deus aqui. E ali eu vejo que o abrigo de Davi eram elementos muito simples. E quando que eu preguei, foi na Santa Ceia que nós falamos muito sobre isso, né? De você saber levantar a sua tenda. Mostrei até o tabernáculo de Moisés para você, para que valorizemos a presença de Deus. Disse a você que você é a casa favorita de Deus. Você tinha que dar uma glória a Deus, porque você é a casa a casa favorita de Deus para Ele habitar. Gente, você é importante demais para o Senhor, gente. A gente não vale nada, gente. Mas eu gosto de você, né? Ligada, né? Você preste atenção o quanto Deus nos ama e o quanto Deus tem prazer de estar conosco. Olha só, Davi em 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 1, se você tem como anotar e abrir, eu vou ler isso para você. Davi, ele se preocupava muito com aquela tenda. Se você for estudar sobre Davi, ver o filme de Davi, ver lá na Record, acho que na Netflix tem a história do rei Davi, você pode rever novamente, e eles conseguiram transferir algumas coisas muito importantes dentro desse contexto de Davi. Você via que Davi se preocupava muito com a tenda. Veja bem, olha aqui que ele diz: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Por quê? A arca do Senhor, os filisteus tinham levado embora. Depois Davi, quando ele reinou em Israel, ele trouxe a arca da presença do Senhor ali, mas não havia um templo construído como o de Salomão. Salomão construiu depois que o pai Davi morreu, ok? E Davi, a alegria, lembra uma passagem bíblica que quando Davi trouxe a tenda, a arca para Jerusalém, diz que ele dançava de tanta alegria, porque ele estava trazendo a presença de Deus de volta para Jerusalém. Sabe, no tempo de Saul ficou 20 anos sem a arca. Os filisteus roubaram a arca no meio de uma guerra, e eles ficaram 20 anos, e Saul não foi atrás para buscar a arca, que era a representativa presença de Deus no lugar. Mas Davi não, Davi, assim que ele reinou, ele entendeu: eu trago a presença de Deus aqui, porque o meu sucesso e o sucesso de Israel é ter a presença de Deus. Você sabe entender por que Deus era apaixonado por Davi, meu filho? Porque que Deus tinha prazer de levantar essa tenda de Davi? Porque Davi valorizava aquilo que era de muito importante. Por isso eu quero dizer o seguinte para você, através desse versículo: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Deus disse então, já que você pensa desta forma, então eu vou reconstruí-lo, porque você está valorizando aquilo que precisa ser valorizado. Olha só, gente, é muito importante eu e você entender que quando Deus disse: eu voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, Deus deixa claro através deste versículo que não foi ele que derrubou a tenda, mas esta tenda caiu por si mesma. Veja bem, a tenda foi escorada de certa forma pelo homem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo transcrever para você? Agora no mundo espiritual? Veja bem, a tenda foi escorada de certa forma pelo homem. Sabe por quê? Porque nada que está escorado ou sustentado pelo Deus eterno pode cair. Vou repetir.
Eu vou repetir. Veja bem. Nada que está escorado ou sustentado pelo Deus eterno pode cair. Sabe por quê? Porque o nosso Deus nunca fica cansado e nunca fica exausto. Ele não dorme, ele não dormita. O nosso Deus está de olhão aberto. A mão poderosa do Senhor é aquela que nos sustenta. Quando você disser cair, foi porque você estava seguro em si mesmo. Porque quando nós estamos seguros na ação divina do Espírito e nos permitimos que Deus esteja dentro desta tenda, nós não caímos. Nós podemos ser atingidos de todas as formas possíveis, as flechas podem vir contra nós de todas as maneiras, mas é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos mantém de pé, porque é o Senhor que está conosco. Agora tira Jesus da sua vida, tira a presença de Deus da sua vida. O que acontece, gente? Cai. Cai. Porque o nosso fundamento é o Senhor. Veja bem, Deus nunca se impressionou com construções. Vou deixar isso para você. Deus nunca se impressionou com construção. O homem se impressiona. Cada vez que eu vou lá, passo naquele negócio e falo, uau! Mas Deus não se impressiona. E isso eu provo biblicamente. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 17, do 1 ao 4. Olha só, veja bem, se você recordar, Davi queria construir um templo, mas Deus disse que ele não estava interessado nisso. Veja aí. Confirma comigo aí, se não for 1 Crônicas, é 2, mas aqui está a 1 Crônicas, é isso? Vamos lá. Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz quem? Vamos lá comigo, gente. Assim diz o Senhor. Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Olha aí, não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito. Mas fui, olha só, de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para outro. Você lembra disso, gente, que eu falei na oração para você? A tenda de Moisés e o tabernáculo de Moisés. Lembra disso? Tenda é o lugar da intimidade. Lembra que quando Moisés queria falar com Deus, ele saía fora do arraial, levava sua tendinha simples, montava lá, e o tabernáculo de Moisés é onde acontecia toda uma ação de tenda a tabernáculo, ou seja, no lugar simples Deus está, e também no tabernáculo também Deus está. Veja bem, isso é muito poderoso para você entender essa ação. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Está aí atendendo o que Deus está falando? Deus, olha só, anote isso, que Deus falou fortemente ao meu coração. Deus prefere paixão do que palácio. Vou repetir. Deus prefere paixão do que palácio. Havia tabernáculo de Moisés, porque Deus tinha instituído isso, tinha toda uma estrutura. Mas o que levava Moisés ao seu crescimento de intimidade era num lugar simples como de uma tenda. E Moisés, ele ia para lá, e a Bíblia fala que Josué, o seu servo, não saía de perto da tenda. Ele valorizava os simples e também a ação da intimidade. Então é na intimidade que nós vamos tendo, gente, paixão. Outro ponto de partida para você entender que Deus não se impressiona com construção é em 1 Reis, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Enquanto bebo água, dá um glória a Deus aí, meu filho. Você está aqui, gente? Glória a Deus. Imagina aí. Você está aqui, né? Está aqui, né, comigo, né? Amém? Tá gravado isso, hein, gente? O povo ouve tudo isso aí, tá? Olha só o que a palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 9. Veja bem, olha. Para Salomão, aí já está falando do templo de Salomão. Aí já Davi morreu, e aí Salomão cumpre a palavra do seu pai. Ok? Quem construiu o templo foi Salomão. E veja bem o que Deus diz sobre o templo de Salomão. Se você,
olha só, ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, olha que Deus está falando, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, olha só, e lançarei para longe da minha presença este templo, que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. Se Deus se preocupasse com construção, Ele não faria. Eu vou quebrar tudo isso aí, vai cair tudo isso daí. Deus poderia proteger o templo, mas Ele disse, eu não estou interessado na sua construção e nem nos milhares de dólares e dinheiro que você gastou nisso. Eu quero que você tenha paixão pela minha presença do que paixão por coisas perecíveis que você pode perder a qualquer momento. Mas a presença do Senhor jamais você vai perder. Porque a presença do Senhor, querido, ela é eterna. Quando os discípulos de Jesus comentaram sobre a beleza do templo de Herodes em Jerusalém, olha que Jesus profetizou para este templo. Lá em Lucas capítulo 21, 6. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derribadas. Mas Deus nunca disse tais coisas sobre a tenda de Davi. Falou de Herodes, falou de Salomão, falou de Moisés, mas não falou de Davi. Aí você vê Deus falando assim, eu quero levantar a tenda, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Gente, isso é poderoso demais, eu e você entender que ele falou completamente o oposto. Ele aparece, não está dizendo assim, estava caído, mas sim, eu posso ajudar a levantar as varas das suas tendas. Nós estamos vivendo um tempo, gente, em que o Senhor está dizendo para o teu coração e a mim, eu vou restaurar o tempo que foi roubado dentro da sua vida, eu vou levantar aquilo que está destruído, eu vou tapar essas janelas e vou arrumar essas janelas que precisam ser consertadas. Eu sou o Senhor que vou levantar teu ministério, eu sou o Senhor que vou realizar os teus sonhos, eu sou o Senhor que vou fazer, porque eu decidi fazer. E eu não vou discutir com Deus, porque que Deus não quis fazer com os dois templos e tabernáculo. Ele decidiu fazer essa ação. Olha só, gente, uma das coisas que eu aprendo, que Deus, Ele tem prazer em preservar esta casa poderosa de Davi. Sabe por quê? Porque Ele quer preservar as memórias dos encontros com Ele, com os homens naquela época. Veja, Deus interessado, olha só. Uma coisa que eu aprendi, nós queremos encontros com Deus, mas Deus é que quer encontro com o homem. Sabe por quê? Porque encontro com os seus filhos, que somos nós, comove a Deus. Gente, você está aqui e este lugar é o lugar da presença de Deus. E o maior interessado pela sua presença se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Está dizendo assim, meu filho está se arrumando para buscar a minha presença. Eu me comovo com esse desejo de buscar a minha presença. E se você buscar a presença do Senhor, o Senhor virá sobre ti e vai te abençoar. Se você veio pelo caminho chorando, você vai voltar pelo mesmo caminho, com as suas mãos cheias de feixes, porque a presença do Senhor estará sobre você, derramando bênção, querido. É poderoso você crer que o Senhor está aqui neste lugar. Sabe, gente, uma coisa que eu aprendo, que Ele vai rasgar, entre aspas, os véus e interromper o tempo para ter uma visita conosco. Olha só, Davi estava interessado também na chama de fogo. Olha o que eu aprendo através disso. O componente mais poderoso do tabernáculo de Davi, como muito antes da verdadeira tenda ser construída, iniciou no coração de Davi quando ainda ele era menino. Quando ele era pastor no campo, ele aprendeu a adorar e a comungar com Deus.
Foi ali naquele lugar fétido que lidar com ovelha não era fácil, um lugar cansativo, tendo que lidar com animais. E ali Davi começou a construir no coração dele uma intimidade com Deus e adoração. Se você for estudar os salmos de Davi, por que eu estou incentivando você a ler os salmos nesses 7 dias? Porque a maioria dos salmos, quem escreveu foi Davi. O grande adorador, aquele que sabia expressar os seus sentimentos e que tocava o coração de Deus. Quando Davi trouxe a arca da aliança de volta para Jerusalém, ele não estava interessado na caixa coberta de ouro e nem dos artefatos dentro dele. Que estava ali os mandamentos, que estava ali a vara de Arão, que estava ali também o maná. Não era disso que ele estava interessado. Seu interesse era na chama de fogo que pairava entre as asas estendidas do querubim no topo da arca. A chama significava que o próprio Deus estava presente no lugar. E ali, gente, a gente aprende que intimidade irá produzir bênção. Olha só, mas a busca de bênção nem sempre irá produzir intimidade. Eu vou repetir, isso Deus falou comigo fortemente. Sabe por quê? Porque as pessoas vêm para a casa do Pai em busca de quê primeiro, gente? De bênção. E aí eu quero te reafirmar que intimidade irá produzir bênção. Você acredita nisso? Quanto mais presença de Deus eu tenho, mais a bênção dele me acompanha, não é assim? Agora, mas a busca da bênção nem sempre irá produzir intimidade. Por quê? Porque eu venho na casa, recebo a bênção, depois que eu recebo eu vou e volto daqui quando eu acho que devo voltar. Mas aquele que tem intimidade com o Senhor, ele vai buscar primeiro, lembra-se disso que eu falei? A face do Senhor, a intimidade com Deus. E aí a bênção do Senhor vai ser acrescentada. Quantos podem crer nisso? Diga amém por isso. Gente, eu creio na ação poderosa do Senhor neste lugar. Havia no coração de Davi paixão pelas coisas de Deus. Olha só, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, nós estamos pregando sobre Bíblia. Eu amo a palavra, não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus direcionando, para você não achar que sou eu que estou dizendo. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Olha só, o Senhor, frisa isso, procurou. Está aí, você achou? 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, que diz assim: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Quem procurou Davi? Foi quem, gente? O Senhor. O Senhor vai atrás de alguém segundo o meu coração. Aí eu interpreto, isso é minha interpretação, diante daquilo que eu entendo de Deus procurar uma pessoa. Davi, gente, ele era um homem, olha só, entre aspas, como o coração de Deus. Olha só, segundo o quê? O meu coração. Quando o povo derramou sobre Saul o desejo dele ser o rei, não foi Deus que escolheu Saul, gente, foi o povo que escolheu e se arrebentou com essa escolha. Mas Davi, o Senhor o procurou segundo o quê? O meu coração. Veja que lindo isso, gente. Ou cujo coração era como o coração de Deus. E outro segundo ponto disso, da minha interpretação, Davi era um homem que estava constantemente buscando o coração de Deus. Aí você vê por que Deus olhou para aquele menino, gente, pequeno, mas bonito de aparência. Sabe, não era soldado, ele não era de guerra, ele era apenas um menino comum, simples, um adorador que cuidava de ovelhas, mas é aquele que procurava a Deus, é aquele que buscava a presença de Deus. Davi sempre dizia: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida. Senhor, está à porta da sua casa, do seu templo, é alegria para o meu coração. Não é isso que ele diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
porque Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma. Gente, isso é poderoso quando você entende por que Deus olhou para Davi. E a minha pergunta neste lugar é: será que eu e você temos este coração? Porque Deus, o que a Bíblia fala? O Senhor está procurando o quê? Verdadeiros. O quê? Adoradores. Que o adorem em espírito e o quê? Em verdade. Davi, gente, ele assassinou um homem. Davi, ele adulterou. Davi teve todo tipo de miséria dentro da sua ação humana. Ele falhou terrivelmente. E ele poderia ter sido morto, porque na condição dele, ele tinha essa posição de uma ação. Porém, uma coisa, por que ele foi salvo até mesmo pelo seu povo e por Deus? Não porque Deus concordou com a atitude de Davi, porque Davi, ele pagou o preço pela sua escolha. E foi um preço alto e muito caro. Não saiu a lança dentro da sua casa. A morte pairou. Os inimigos vieram contra Davi por conta de uma atitude que ele errou e falhou. Mas uma coisa que Davi fez no Salmo 51. O que ele diz? Senhor, pega aí o Salmo 51, porque agora minha mente travou. Para mim não falar bobagem. Salmo 51, veja o coração de Davi. Olha só, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele diz assim: apaga as minhas transgressões. Aí ele diz: lava-me completamente da minha, o quê? Iniquidade, e purifica do meu pecado, pois eu conheço, olha aí, as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço, ninguém precisa me mostrar, ninguém precisa me falar. Eu sei da responsabilidade das minhas escolhas erradas que fiz. Aí ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha só, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, porque não tenho mais dentro de mim. Foi-se embora, Senhor Jesus, este coração puro. Aí ele diz: e renova dentro de mim o espírito inabalável, ou um espírito reto. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui em mim a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores. Se converteu aí, hein, gente? Olha aí, se converteu aí. Os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele poderia ter dito assim, ó: foi Betseba que me seduziu. Não sei quem que me fez pecar. Mas ele diz: eu pequei. Somente eu pequei contra ti. Então Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que não inventam histórias, mas que assumem a sua posição de falha, de erros, e diz assim: Senhor, apaga de mim, Senhor, todas as transgressões, e lava-me, purifica-me, porque eu quero sair daqui mais alvo do que a neve, Senhor. Eu me responsabilizo pelos meus atos e meus erros. É isso que Deus viu no coração de Davi, a verdade. Foi
isso que Deus viu no seu servo Davi, gente. E é muito interessante você entender que a paixão de Davi pela presença de Deus era crucial. Havia um grande véu estendido que separava o lugar santo dos santos, onde a arca descansava, gente. A arca era o lugar de misericórdia, e a chama da presença de Deus estava escondida através do tecido grosso do véu. Deus nunca, eu vou dizer isso com toda a certeza da minha alma, Deus nunca gostou daquele véu. Era necessário tê-lo, mas ele não gostava disso. Ele odiava aquele véu, como um prisioneiro odeia a porta de sua cela. Quando Davi traz a tenda, aí a gente começa a entender por que Deus se divertia debaixo daquela tenda. Sabe uma coisa que eu fui aprendendo através disso? Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi Deus quem rasgou o véu de alto a baixo no templo de Herodes. Veja bem, ele rasgou de tal forma que não poderia nunca mais ser costurada de novo. A Bíblia diz que quando Jesus derramou o seu sangue no Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque o véu separava o homem da presença de Deus. Gente, isso é forte demais. Deus entrando no templo de Herodes, rasgando aquele véu e dizendo assim: nada vai mais me separar da presença dos meus adoradores. Nós vamos ter uma conversa tete a tete. Se você quiser falar com Deus agora, Ele vai ouvir você e não vai precisar de nenhum sacrifício humano. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, queridos. Isso é poderoso para nós, gente. O véu representava uma parede, gente. A linha de divisão que o separava da humanidade. Deus tinha que se esconder atrás do véu. Sabe por quê? Para preservar a vida da humanidade caída que vinha adorá-lo em sua santidade. Ninguém poderia tocar na arca. Lembra disso? Lá de Obed-Edom. Quando Uzá tocou na harpa, o que aconteceu? Ninguém podia tocar nela. A presença de Deus estava lá. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano no lugar santíssimo para pedir perdão pelo pecado da humanidade e pedir ao Senhor a sua presença. O véu separava o povo da presença de Deus, mas Jesus veio e derramou o seu sangue no Calvário, e hoje nós temos o livre acesso na presença do Senhor. Se você chamar por Ele agora, Jesus vai falar: fala, minha filha, fala que eu estou te ouvindo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Isso é Deus querendo ter intimidade com você. Nós temos a liberdade da presença de Deus. Olha só uma coisa que eu aprendo com Deus: Deus está cansado de estar separado de seus filhos. E uma coisa que a tenda de Davi era o único entre todas as construções que não tinha véu, gente. Gente, a tenda estava ali em torno, guardadinha, e a arca estava ali dentro. Não tinha véu, gente, era provisória. Era um abrigo provisório. Todos que passavam, os transeuntes, a vizinhança, todo mundo que chegava lá em Israel, em Jerusalém, passavam de longe e falavam assim: não acredito, nós temos perto de nós a presença de Deus. Agora fica imaginando Deus dentro da tenda vendo você passando, gente. Naquele tempo, onde ele ficava escondido atrás de um véu, só uma pessoa podia vê-lo. Agora Deus podia ver todos, e todos poderiam de longe ver a presença de Deus. Você está entendendo porque Deus falou: eu vou levantar a tenda caída de Davi? Porque lá na tenda caída de Davi eu tive memórias gloriosas. Sabe o que Davi fez? Ele levantou adoradores, gente, adoradores que adoravam 24 horas por dia. Gente, o povo adorava, era dançarina, na madrugada, de dia e de noite. Havia adoradores adorando a presença do Senhor constantemente. Sabe o que é lindo? Eu entender sobre a questão do véu. Olha só, gente, ao mesmo tempo as mãos
invisíveis que rasgaram o véu no Monte Sião para nos dizer alguma coisa muito preciosa. Essa mão invisível estava querendo dizer para mim e para você assim, ó, eu não vou mais permitir que você costure novamente esta cortina. Gente, por favor, você é um adorador, atenta para isso. Nós estamos há 7 dias de adoração e louvor. Não construa diante, no mundo espiritual, uma cortina que separe você da presença de Deus. Você tem livre acesso na presença, de madrugada, de tarde, de noite, a qualquer hora, adorando ao Senhor. Por isso que eu estou te incentivando. Entra no teu quarto, põe louvores, entra na tua casa, põe um som na tua casa, entra no carro, entra no celular, atenda simples que o Senhor está dizendo, eu quero falar com você, adorar com você, celebrar na presença de Deus, porque eu e você precisamos manter a chama da glória de Deus 24 horas por dia em nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Veja bem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, por aproximadamente, sabe quantos anos? 36 anos. 36 anos de governo de Davi, presença de Deus 24 horas sendo valorizada. Sabe que era glorioso? Talvez eu imagino como um rei, lá de repente numa insônia, de uma preocupação, sei lá o que, um calorão lá da terra dele. Ele levantava, abria a sua janela e de repente ele olhava lá perto da tenda e de madrugada, ligada aquelas velas, e de repente ele via alguém dançando, de repente ele ouvia um som e dizia assim, Senhor, como é bom poder te adorar, como é bom poder te adorar nas madrugadas e saber a sua presença preciosa. Ó que ele disse lá no Salmo 134, versículo 1 e 2, eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Ei, gente, Davi, eu vou repetir, olha só, eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Gente, isso é poderoso. Essa tenda ela é vista por todos. E uma coisa que eu fui aprendendo, que somente o sumo sacerdote, como eu disse, iria visitar do Santíssimo Lugar uma vez ao ano. Mas na tenda de Davi, a glória de Deus era vista por todos. E não importa se eram adoradores, se eram transeuntes ou ímpios. Todos tinham acesso de ver a presença de Deus no meio da cidade. Adoração sem véu, se você pode anotar. Adoração sem véu criou visão sem impedimento. Vou repetir. Adoração sem véu criou visão sem impedimento. Uma das coisas que eu aprendo com o Espírito Santo, e nós estamos vivendo um tempo de conquista. Tenho sonhado alto e visto coisas grandes. Ontem eu estava em casa trabalhando e puxei os meus arquivos, porque nós estamos estudando a história da nossa igreja. E ali vi meu pai num vídeo que o pastor Edivaldo fez alguns anos atrás. Ele estava ali rastelando a parte do estacionamento lá do Espaço Vida. E ali eu via ele lá rastelando, gente, todo sujo, né? E ele sonhando e rastelando, Edivaldo gravando aquela cena e eu vendo o papai ali trabalhando. De repente ele tira, para todo o seu serviço, olha para a câmera e começa a dizer os sonhos do seu coração concernente àquele lugar. Gente, é poderoso você ver papai ali todo sujo, gente. Mas todo, gente. Era sujeira da cabeça, mas até no nariz tinha. Eu falei, meu pai, podia ter limpado, meu pai. Mas ele estava completamente envolvido, seu coração ali, e declarando os sonhos de uma visão muito grande. Um dia eu vou mostrar para vocês a visão que ele teve naquele lugar, mas de tão gloriosa, de tão grande, que eu falei, meu pai do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. É tudo isso, meu pai, é tudo isso e muito mais. E aí,
Eu estava falando com Deus, Senhor, Ele já está na glória, Senhor. Ele está vendo coisas gloriosas aí em cima. E Ele viu muitas coisas também aqui na terra. E ainda nós, como legado, vamos dar continuidade disso, daquilo que Deus tem. E é natural que quando você começa a pensar, você pensa nas construções, você começa a pensar nos projetos que virão, sonhos do prédio próprio, já estamos pensando nisso e orando sobre isso. E não se preocupe, gente, não temos interesse de sair do bairro, fique em paz, viu? Fique em paz. Nós estamos com as imobiliárias em ação, orando ao Senhor, pedindo para que Deus nos direcione um local aqui mesmo. Então fica sossegado, tá? Ninguém vai para longe não, porque nós amamos vocês, ok? E aí nós estávamos ali, eu pensando assim que nós podemos construir prédios melhores. Nós podemos criar corais maiores. Isso vai acontecer. Sabe, nós podemos escrever as melhores músicas. Nós, depois de tantas coisas que vamos conquistar, vamos ter pregadores e nós mesmos vamos pregar grandes, melhores sermões. Mas eu posso entender que tudo isso nós vamos fazer com excelência. Mas se nós não carregarmos a glória de Deus para este lugar, tudo isso será nada diante do Senhor. Põe a música de fundo para mim, meu amor, por favor. Eu creio que Deus, Ele precisa se agradar de nós. E uma frase que eu ouvi de Steve, dá uma estudada, dá uma olhadinha nessa história de Steve Jobs. É Jobs, amor? Steve Jobs. Eu estava estudando sobre a sua história e vendo seu filme, vendo como ele chegou aonde ele chegou. Ele cresceu muito, ele conquistou muitas coisas com a tecnologia, com a internet. E aí, no final, quando ele já estava muito doente, com um problema sério de um câncer no fígado, um homem milionário que ganhou milhares de dinheiro, enriqueceu. Ele disse uma frase: você vai chegar a ser um dia grande. Você vai conquistar coisas muito grandes. Mas aprenda uma coisa: a essência da sua simplicidade jamais deverá ser perdida. Você vai ter coisas grandiosas, mas não se esqueça da sua maior essência, a sua maior simplicidade. Davi foi rei, gente, mas o Davi nunca se esqueceu de onde ele saiu. Ele saiu do meio do campo, cuidando de ovelhas. Foi dali que o Senhor o tirou para governar. Por isso eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, que nós precisamos como igreja entender: igrejas sem chamas se tornam tão sem importância para os homens como elas o são para Deus. Nós precisamos manter a chama da presença do Senhor. E nós lutamos por isso. Claro, queremos ver uma igreja cheia? Ok. Quem não gostaria de ver essa igreja lotada hoje aqui nesta noite? Agora, eu digo para você, nós vamos viver, gente. Não se preocupa não. Esse dia vai chegar. Não se preocupe. Esse dia vai chegar. Mas um dia, quando você for ver isso lá daqui uns anos, você vai dizer assim: puxa, como era glorioso. Os pequenos cultos, onde a ação divina do Senhor pairava sobre nós. Valorize as simples coisas. Valorize a presença. Valorize, porque nós vamos chegar a coisas tão grandiosas. Vocês não estão entendendo, está tudo aqui, gente. Eu queria abrir meu cérebro e tentar passar para você tudo que Deus está revelando na minha mente. É muita coisa. É coisa grande demais. E eu me lembro que quando meu pai faleceu, um mês antes dele falecer, com todas essas histórias que nós estávamos vivendo, eu compartilho com amigos, porque quando as respostas virem a acontecer, você vai dizer assim: eu vejo a mão poderosa do Senhor. E naquele momento que eu estava vivendo uma fase bem difícil, uma luta bem difícil, eu fui para uma igreja pregar. E ali estava pregando, de repente, uma pastora olhou para mim e falou: pera, fica aqui. Deus me revelou isso. Deus me revelou isso. Mas ele falava assim: mas que lutem, mas que provem. Eu nunca vi essa mulher na vida. Sabe? Que dificuldade, não.
E aí você fala assim: Senhor, será que eu vou suportar tudo isso? O Senhor falou: vai. Você está enfrentando as maiores guerras, porque eu estou preparando você para algo glorioso que eu vou te entregar. E aí o Senhor disse para mim assim: estenda a sua mão. Aí eu estendi. E aí, através daquela mulher, o Senhor disse para mim: ouro e honra eu coloco em suas mãos. E derramarei sobre você a sabedoria que você tem pedido, a sabedoria de Salomão. Porque o que você vai governar vai ser grandioso demais. Queridos, hoje somos muito pequenos, mas nunca se esqueça: aquele que é grande hoje, um dia também foi pequeno. E nós precisamos valorizar uma coisa que eu não abro mão, é a presença de Deus. Por isso, fique sobre os seus pés neste momento, porque eu quero que você entenda que Deus, que nós precisamos acender o calor da adoração para vivermos de verdade a santidade do Senhor. Sabe, aquele fogo azul, aquele fogo que estava no meio da arca, simboliza a glória Shekinah de Deus. Sabe, meu amor, tem possibilidade de você colocar para mim aí aquela música Santo dos Santos? Ou O que tua glória fez comigo? Se tiver possibilidade. Sabe, quando a gente vê a glória do Senhor, gente, nós somos transformados. O rei, o Isaías, ele diz o seguinte, o profeta Isaías: quando eu vi a glória, quando o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. E quando ele viu a glória do Senhor, a palavra diz que veio um anjo com a sua tenaz e tocou em sua boca brasas de fogo. Ele foi ter que ser liberto, porque Isaías proferia coisas que Deus não se agradava. E ele dizia assim: eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também estou com os meus próprios lábios impuros, mas eu vi o Rei, o Senhor dos Senhores. Quando a gente vê a presença de Deus, nós somos transformados. Quando nós experimentamos da glória Shekinah de Deus, nós somos diferentes, crentes diferentes. Hoje eu ouvi, depois de um cafezinho bem gostoso na casa de uma irmã, ela disse assim: nossa, antigamente as pessoas que se convertiam lá atrás, coisa de 20, 30 anos atrás, a conversão era diferente. A presença de Deus tomava tanto conta delas, elas se deixavam tanto ser levadas pela presença da glória, que eles não tinham dificuldade de estar no culto. Estava no culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu sou desta geração de cultos quase todos os dias. E a igreja sempre cheias. Eu não sei se você lembra disso. A presença, as pessoas valorizavam a presença. E não mais somente isso. Não só valorizava a presença transformava o caráter imediato das pessoas. Hoje, nós queremos igualar Deus a nós. Falamos: Deus é meu chapa, Deus é meu amigo. Não, Deus é o onipotente, todo-poderoso, o imutável, o infalível, o Senhor dos senhores, em que Ele não tem que satisfazer os meus desejos e os seus desejos. Nós temos que nos prostrar diante da sua grandeza e reconhecer quem Ele é, e dizendo assim: eu preciso da sua presença e eu preciso da sua misericórdia. Uma coisa linda que eu quero deixar para você: olha só, não há glória Shekinah em nossas igrejas, pois temos perdido nossa habilidade de hospedar o Espírito Santo de Deus, que é este fogo que estava no meio dos querubins. Nós estamos perdendo a habilidade de sustentar a unção do Espírito Santo que eu preguei há dias atrás. E é por isso que nós estamos vendo uma igreja rasa, uma igreja frágil, um povo, querido, olha só, uma mesmice espiritual. Eu estou exagerando, gente? Sou eu que estou vendo isso? Nós precisamos fazer um malabarismo para trazer a presença de Deus, sendo que no passado eu falava: derrama. A glória era derramada.
Sabe por quê? Porque o povo tinha intimidade com Deus. Eu quero te chamar aqui, por favor. Nós estamos na nossa campanha. Venha todos vocês. Nós estamos na nossa campanha de buscar a presença de Deus.